Jesus falou que, por causa do Evangelho, poderíamos ser perseguidos. Exatamente. Jesus diversas vezes disse: vocês poderão ser presos, levados aos tribunais, muita gente vai perseguir vocês. Portanto, pregar o Evangelho nem sempre é fácil. Existe uma consequência, muitas vezes dolorosa, a consequência da perseguição, a consequência de ser rejeitado e tantas coisas. No nosso mundo atual, nem sempre é fácil pregar a palavra de Deus, pregar a verdade. Aqueles que não querem a verdade, eles se opõem, eles perseguem. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. O que nós devemos fazer? O que um homem de Deus deve fazer? Mediante a afronta, mediante a perseguição, ele deve calar ou ele deve continuar? Fique conosco até o final desse vídeo, é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 9 a 18. Estando Paulo em Corinto, uma noite, olha que bonito, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Então, Paulo estava sofrendo perseguições, Paulo estava sofrendo afrontas, Paulo estava sofrendo dificuldades. Não é fácil pregar a palavra. Muita gente não quer aceitar, muita gente persegue, e aí, numa visão, Jesus está falando para ele: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Dentro dessa cidade ainda tem gente que vai abrir o coração. Então não se cale. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 19, 20. Mateus 28, 19 e 20. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou para ir. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Portanto, Paulo está cumprindo o que Jesus pediu para ele. E a palavra de Jesus é: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus disse aqui, né? Não tenhas medo, eu estou contigo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de anunciar. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra e insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Prega, oportuna e inoportunamente. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo de 7 a 8. Replicou, porém, o Senhor: não diga sou apenas uma criança,
porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Não é para ter medo. Abra sua Bíblia em Isaías 41, versículo 10. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 9. Isto é uma ordem, sê firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. E para terminar, Apocalipse 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Não podemos negar o nome de Jesus. Todas essas palavras é só para dizer uma coisa. Jesus não está dizendo, olha, fica na sua, porque você está sendo perseguido. Olha, é melhor você ficar quietinho. Não, continua a falar. E não tenha medo deles. Eu estou com você. Escreve aqui nos comentários, eu não vou ter medo de anunciar a tua palavra, pois o Senhor está comigo. Não podemos ter medo, minha gente, de anunciar o Evangelho, mesmo que tenhamos muitos opositores. Precisamos pregar porque alguém vai abrir o coração para essa palavra. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.